Oi, gente. Sabe o ataque coordenado da mídia corporativa, que primeiro tomou como alvo o Alexandre de Moraes e agora mudou o alvo para funcionários do Banco Central? Bem, funcionários do Banco Central agora detonaram os ataques da mídia liberal, afirmaram uma nota que contribuem para a desinformação e, pior, lançaram uma luz sobre uma coisa que eu acho que muita gente não está percebendo. Que esse ataque ao Banco Central pode ser uma estratégia, segundo eles, e eles entendem muito bem disso, uma estratégia para tornar o Banco Central brasileiro ainda mais parecido com o Federal Reserve nos Estados Unidos. Sim, esse ataque coordenado ao Banco Central, tentar colocar o Banco Central em oposição ao Supremo Tribunal Federal, pode ser uma estratégia para aprovar uma emenda à Constituição que visa transformar o Banco Central em ainda mais independente. Porque o mercado financeiro, ele quer ainda mais distância do povo e das eleições, influindo em seus negócios. E eu olho para isso e vejo uma reação do mercado financeiro a uma coisa muito clara. Vocês lembram que a esquerda começou a colocar nas redes que queria taxar o BBB, bilionários, bets e bancos? No BBB tem dois componentes ali que incomodam muito de cara. Talvez todos três, mas dois de cara o mercado financeiro. Taxar banco, taxar bilionário. Os ricos desse país olharam para isso e provavelmente pensaram, temos que reagir. E o que a gente tem? A gente tem a mídia corporativa. Então vamos para cima. Pois o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central divulgou uma nota defendendo a atuação dos servidores após Malu Gaspar e Lauro Jardim, do Globo, atacarem Ailton de Aquino, diretor de fiscalização de funcionário em carreira da instituição. Eu não vou ler a reportagem da revista Fórum, mas eu quero trazer aqui as falas do sindicato destacadas pela revista Fórum, porque eu achei que foram muito boas. Os destaques que a revista Fórum deu. O Sinal é o tal do sindicato. Olha só o que o Sinal disse, né? O Sinal repudia veementemente qualquer tentativa de arrastar o Banco Central para disputa de natureza político-eleitoral ou de fomentar indisposição institucional entre a autarquia e membros do STF. Tais iniciativas apenas contribuem para a desinformação, fragilizam o debate público e colocam em risco a credibilidade das instituições. Pancada. E aqui eles estão batendo diretamente na Malu Gaspar e no Lauro Jardim, porque esses dois tentaram criar uma narrativa de que enquanto o Banco Central teria participado, né? Aqui, ó, cadê? Eles passaram a atacar o diretor de fiscalização, Ailton de Aquino, que não é investigado, mas irá prestar depoimento, né? O sindicato faz uma defesa veemente de Aquino, né, que é acusado pela Globo, usando fontes do mercado financeiro. Ora, fontes que repudiam um diretor de fiscalização, né, de atuar em favor de Daniel Vorcaro. Olha só. E Aquino, que não é formalmente investigado, é visto no BC e por agentes do mercado financeiro como um aliado do banco de Vorcaro. O quê? No BC? Não é o que o sindicato está dizendo. Muito estranho isso daqui. Enfim, e eu não estou saindo aqui em defesa do Aquino, em defesa de ninguém. Eu estou relatando o que o sindicato está dizendo. Mas o sindicato lembra coisas importantes, né? E com a manifestação, incluindo com o voto de Aquino e com a manifestação do presidente do Banco Central. Ou seja, estão incluindo o presidente do Banco Central e Aquino como aliados do Vorcaro, incitando ataques ao diretor de fiscalização do BC. Reiteramos nossa plena confiança na lisura, que é o sindicato, na qualidade técnica e no compromisso público dos trabalhos realizados pelos servidores do BC, auditores técnicos e tal. Ao final, ele afirma que qualquer tentativa de enfraquecer essas garantias coloca em risco não apenas a instituição, mas a estabilidade do sistema financeiro, né? Aí ele faz a defesa da sua atuação. Mas aí vem a coisa que eu considero mais importante. A sacada que o sindicato teve, que é uma sacada que nós, que não estamos tão por dentro assim do debate interno da instituição, nós não sabemos, mas eles trazem isso. A PEC 65 entra no centro da disputa, alerta do Sinal.
né? Olha só, um dos pontos centrais da nota é o repúdio explícito à tentativa de usar o episódio para impulsionar a proposta de emenda à Constituição, a PEC 65, defendida por setores do sistema financeiro. A proposta prevê conceder autonomia financeira e orçamentária ao BC, aproximando seu modelo de funcionamento ao Federal Reserve dos Estados Unidos. Ou seja, gente do setor financeiro quer transformar o Banco Central numa versão do Federal Reserve dos Estados Unidos. A PEC representa uma ameaça direta ao caráter público da atuação da autoridade monetária, de acordo com o sindicato. O sindicato, argumenta que a retirada do BC da esfera do direito público criaria insegurança jurídica, fragilizaria o regime jurídico dos servidores e comprometeria as garantias que hoje asseguram a independência técnica frente a pressões políticas e de mercado. Basicamente, o mercado financeiro tomaria por assalto o Banco Central. Diz o sindicato, vou destacar, não poderíamos deixar de registrar nosso absoluto repúdio a manifestações oportunistas que tentam explorar o episódio para promover a proposta de emenda à Constituição 65/2023. Trata-se de uma proposta altamente lesiva aos interesses da sociedade e atentatória às garantias atualmente asseguradas aos servidores do Banco Central. Garantias essas que lhe permitem atuar com autonomia técnica sem submissão a pressões externas indevidas. Vocês entenderam o que é que o sindicato está dizendo aqui? O sindicato está dizendo que a mídia corporativa, em conluio com o mercado financeiro, estaria se aproveitando disso, né? Atacando a instituição, e políticos estão aproveitando isso para empurrar a PEC 65, que coloca os funcionários sem essa autonomia, para facilitar a pressão do mercado financeiro. E o mercado financeiro, com essa pressão, vai fazer o quê? Vai favorecer os seus próprios interesses. Vai favorecer que o Banco Central atue ainda mais. E olha que o Banco Central já teve uma certa autonomia aprovada. Isso significaria piorar a situação do Banco Central. Porque o motivo pelo qual isso daí existe, essa pressão, essa vontade de mudar as instituições financeiras para elas serem totalmente independentes do poder público, é porque o mercado financeiro é completamente contrário a qualquer noção de democracia. O capitalismo, ele é antitético à democracia, ele é contraditório com a democracia. Por quê? Porque o capitalismo concentra riqueza e poder e a democracia fala do governo de todos, de participação popular, a voz da maioria nas políticas públicas. Os donos do capital, a classe dominante, a nova aristocracia, não querem negócio de democracia. Aí eles pensam, bem, pode votar ali de 2 em 2 anos e tal, mas as instituições financeiras não devem estar como objeto de influência da população. É uma forma de acabar com a democracia na economia. Sendo que a economia já é, no capitalismo, predominantemente controlada pela classe dominante, com pouquíssima interferência pública. Eles querem eliminar qualquer interferência. E a política é profundamente colonizada pelos interesses da classe dominante através do financiamento privado de campanhas, através das tais doações, através do CPF. É muito importante entender que quando a esquerda foi às redes corretamente demandar que bilionários, que bancos e que bets fossem taxados, a gente não poderia esperar que esse pessoal não iria contra-atacar. Esse ataque da mídia ao Banco Central e gente aproveitando isso para empurrar a PEC 65 tem uma aparência muito clara de um contra-ataque. E é importante que o campo progressista esteja alerta para saber, sim, nós devemos defender tributar banco, defender tributar bilionário. Nós devemos defender que a tributação seja progressiva e que essa tributação progressiva também signifique uma redução de impostos sobre a classe trabalhadora, para tornar a vida da classe trabalhadora mais acessível, para trazer um pouco de justiça tributária num Brasil que tanto carece disso. E o governo já aprovou, isentando o imposto de renda de quem ganha até 5 mil e taxando um pouco mais quem ganha mais de 50 mil.
O mercado financeiro olhou para essa atitude do governo Lula, que equilibrou as contas públicas, taxando os mais ricos, e teve clareza ainda maior, que precisa pesar o dedo contra o governo Lula. O governo Lula se posicionou pelo fim do 6x1. E o governo Lula está abraçando uma agenda na economia de transformações, ainda que graduais, ainda que não totalmente estruturais, na direção da justiça social e tributária, na direção de maior acessibilidade para os mais pobres e para a classe trabalhadora. A reação vem aí. E ela vai ficar mais intensa nesse ano de 2026. E é por isso que é tão importante você se inscrever e divulgar o canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gosta do que a gente faz, divulgue também o curso como entrar no mestrado ou doutorado. O link está no comentário fixado. E se você gosta muito do que a gente faz, pode também mandar um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.